Pode ter dinheiro, pode ter material, mas nós conseguimos concretizar exatamente, segundo a vontade de Deus, aquilo que você quer fazer. Loboko ya Nzambe soki eza likolo bomoi na yo yango eza solution ya makambo nyonso na vie na yo. Junto de homem que vem para intervenir no momento difícil. Na sutema yeko bakisa loboko ya Nzambe. Loboko ya Nzambe zalaka likolo ya peuple na ye. Na pamboli Nzambe na journée à l'élo le lenga pesi biso vraiment prédicateur oyo a touché motema na ngai. Mas essa mão estivesse sobre você, a tua situação tem solução. A mão que você quer colocar nessa pessoa não é. Falta uma pessoa que não está aqui. Então eu vou te dizer, meu amado, falta você a receber a mão de Deus. Para biso pasteur Honoré, nous avons inspiré qui na thème oyo, levons-nous et bâtissons. Se tudo está difícil, adore o Senhor. E realmente Deus está podendo ajudar e Ele está pregando muito bem. Pamboli sous papa se passer Honoré na initiation oyo vraiment j'ai beaucoup de mots à dire mais pour na lelo vraiment réussite. Que constrói coisa que está demolido. Sabemos, né? E a igreja está organizando um grande seminário dos vencedores e como falamos sempre, até mais debatemos, nós edificamos em paz. Nós já ouvimos todos os pregadores que passaram, mas desta vez, do nosso canal, vamos ouvir a pregação do nosso irmão Cedric Bemba, ele também faz parte da comunidade, o engenheiro Trido Bravo, e pode balançar a pregação.
Chegamos no momento de ouvir a palavra. É hoje. Amém. Amém. Hoje é hoje. Bem amado em Cristo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Você é os vencedores. Aquele que vai pregar também é um vencedor. Deus lhe fecha a graça. E nesse pregador da semana, nós não perdemos nada nessa semana. Todos os dias você está a beneficiar. E hoje também vai beneficiar uma coisa. Amém. Por isso se prepare. Porque você quer acolher o servo de Deus. Bem amado, é um ungido de Deus. E Deus colocou as palavras de Deus. E Ele vai nos falar o pensamento de Deus nessa tarde. Podemos dizer amém. 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 Ele é um bigazor. Amém. Ele quebra onde está levantado. Ele tem um estatura dos franceses, mas ele tem a voz dos americanos. A cara dos angolanos. A cara dos angolanos. A estatura dos franceses. E a voz dos americanos. É o filho do seu pai. O filho do seu pai. Vamos Não ouvi. Graças a Deus, aplaudimos fortemente pela glória do Senhor Jesus. Bem amado ao Senhor, na tarde de hoje você não será decepcionado. Eu sou caçula. E todo que é caçula sempre tem uma outra forma de seu acolhimento. E também tem mimo da maneira dele. Amém? Porque estou a agradecer, meu Deus, este que é meu Adonai, é meu Ebenezer. Se aqui eu estou, é porque Ele que permitiu. Não fiz nenhum esforço para que eu possa estar aqui. Estou a agradecer também o meu pai, o meu mentor, este que me ensinou os passos da palavra de Deus. Eu me lembro quando eu entrei aqui no Ermo em 2005. É um homem que ia muito a mim atrás. E em 2005 eu entrei no Ermo como Samuel. Eu não sabia nada. E nem sabia responder no chamado de Deus. Eu dizer que eis-me aqui, Senhor, fala. Mas esse homem de Deus, mesmo com a minha debilidade, ele não me deixou. E cada vez mais eu estive a aprender com ele. Eu estou muito grato a ele. Agradeceria que a igreja aplaudindo para a glória do Senhor.
Estou a agradecer também os bispos, Agora eu assisto o bispo, o meu padrinho, o padrinho Mangai, e o meu pastor também, o pastor Mangai, pela confiança que ele me deu. na confiança do papel Singai, Deus vai estar aqui. e a andar na aleluia. Estou a agradecer os meus amados pregadores, Na zona de Merci, para vir na predicação, esses que são meus manos, para trabalhar Mangai, esses que são meus pais, para papel Mangai, esses que todo momento têm me aconselhado, estamos nisso, o papel está na conselho, tanto na vida cristã está na vida cristã, como na vida social. bem na vida social. E de tudo quanto eles fizeram até aqui, Bem na nisso, como passar dito como água. o nosso Deus só que foi glorificado. Sabe que há um Amém. Amém. Também estou a agradecer o bem amado que veio. Na hora de me pedir, me Não ouvir, deixe para me ouvir, olhei para o Cangai, mas deixe para ouvir assim diz o Eterno. E nesta tarde, como o bem amado deixou as suas preocupações, vieste para ouvir assim diz o Eterno. Este Deus vai falar para você. E você vai sair daqui com a solução do seu problema. Você vai sair aqui com o êxito do teu assunto. Você aqui vai sair com a tua cura. Você aqui vai sair com alegria. Eu tenho a certeza que esse Deus Natal de Deus ele vai operar. Eu tenho a certeza que esse Deus Natal de Deus ele vai se manifestar. Amém. Ok, rapidamente estamos abrindo nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, no seu versículo 18. Rapidamente, estamos a correr com o nosso tempo. Neemias, capítulo 2, no seu versículo 18. Estou a ler assim a palavra do nosso Senhor. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fará favorável. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, esforçamos as suas mãos para o bem. Abrimos Mateus capítulo 14. No seu versículo 22 ao versículo 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "Ei, um fantasma!" E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro, e disse: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" A palavra do Senhor. Amém. Bem amado, nesta tarde estamos a falar sobre um grande tema. Este tema que todos nós já temos na nossa mente.
Isso foi de domingo até no dia de ontem. E nós estamos a fazer o nosso aterramento, como o pastor Alex chegou de dizer. Este tema que é intitulado Levantemos e Edifiquemos. Bem amado ao Senhor, este mesmo tema está a ser conjugado ou está a ser colocado no modo de plural e não singular. Não estão a pedir somente o pastor levanta e edifica. Não estão só a dizer bispo João Pedro Colher levanta e edifica. Não estão só a dizer pregador Zola levanta e edifica. Não estão só a dizer bispo que ela levanta e edifica. Não estão só a dizer pastor Ale levanta e edifica. Mas estão a dizer levantemos-nos. Quer dizer, todos nós vamos levantar para nos edificar. Bem amado ao Senhor, não se levanta para edificar algo que já está edificado. Ou posso dizer uma linguagem mais fácil, não se constrói coisa que já está construído. Se constrói coisa que está demolido. E se constrói a coisa que não existe. Bem amado ao Senhor, através deste tema, eu compreendi que a igreja do Senhor, numa parte, encontrava-se destruído. Numa parte, encontrava-se no vazio. Encontrava-se sem muralha. Espiritualmente, sobre situações que a igreja pode passar, sobre os problemas que a igreja pode passar. Isso identifica que a igreja não está sob uma proteção. Bem amado ao Senhor, quando estão a pedir para nós levantar e edificar, é porque uma coisa não vai bem. Diga comigo amém. Diga comigo amém. Quando estão a nos pedir para levantar e edificar, a coisa não está bem. É agora que fomos interpelados pelo Senhor. Este tema é um tema de interpelação. Pergunta ao Senhor, eu não sei de qual estado que você se encontrava. Eu não sei de que estado que o bem-amado se encontrava. Mas nesta tarde, o Senhor veio te interpelar. Levanta e edifica a sua obra. Amém? Ok, na tarde de hoje eu tenho um subtema que eu quero partilhar com os irmãos, que é a intervenção divina. Bem amado ao Senhor, mas eu vou dar só a sequência. Ok, a intervenção divina. Eu vou primeiro fazer a divisão das palavras e fazer as suas definições. E depois ali que nós vamos caminhando. O que quer dizer intervenção? Intervenção é um ato de intervenir, de acudir, de assistir, etc. Divina é a forma que define o nosso. Aleluia. Amém. E temos a mão. A mão é um órgão de todo, é um órgão de tato que determina de dois braços. Aleluia. Amém. E que se divide em 5 dedos. A mão, no âmbito espiritual, isso está nos apresentar como poder. Está nos apresentar como proteção. Está nos apresentar como libertação. Bem amado ao Senhor, na tarde de hoje nós queremos falar sobre a intervenção divina. Mas queremos basear sobre a mão de Deus. Nós sabemos que no mundo em que nós vivemos,
vivemos, nós já temos tido contato de mão com muita gente. Mas esses contatos, muitas vezes esses contatos nos trouxeram uma maldição na vida. Muitas vezes esses contatos da mão nos trouxe desgraça na vida. Muitos contatos da mão que nós fizemos, hoje nós somos hoje desgraçados porque fizemos contato de mão com mãos erradas. Mas eu vim te comunicar nesta tarde. Só existe uma mão. E essa mão quando está sobre você, a tua situação pode ser de que maneira? A tua situação pode ser de qual dimensão? Mas se essa mão estivesse sobre você, a tua situação tem solução. A tua situação tem libertação. A tua situação tem paz. A tua situação é resolvida. Esta mão é a mão de Deus. Esta mão é a mão de Deus. A mão que não falha. Quando nós acabamos de ler no primeiro texto, nós vimos nosso irmão Neemias. Neemias, depois de se preocupar sobre a edificação da muralha de Jerusalém, lideram pessoas, lideram meios, e ele foi até lá para poder edificar. Mas a coisa que tanto me tocou, ninguém sabia o que ele era. Eu estou a me preocupar fisicamente, mas eu estou a me preocupar espiritualmente. Mas na minha preocupação, eu não posso colocar de lado alguém que é tão poderoso. Este é o meu pensamento que eu penso no lugar do Neemias. Neemias pensou assim: eu tenho um homem, eu tenho material, mas sempre insuficiente para mim. Como é insuficiente para mim, eu tenho que solicitar a mão de Deus. Eu tenho que solicitar a intervenção de Deus. Só solicitar a intervenção de Deus, Deus fará coisa melhor. Deus fará coisa melhor. Meu amado ao Senhor, quando você consulta a intervenção de Deus na tua situação, meu amado, não importa se você já tem dinheiro suficiente, não importa se você tem algo que pode ser suficiente para os olhos dos homens, mas deixa eu te dizer, sem a mão de Deus, pode ter dinheiro, pode ter material, mas nós conseguimos concretizar exatamente segundo a vontade de Deus aquilo que você quer fazer. Não existe. Pode ter material, pode ter homens ao lado, pode ter dinheiro, mas se você não associar Deus, não vai chegar a um consenso comum e perfeito. Amém? Neemias compreendeu. Eu tenho que solicitar a mão de Deus. Eu tenho que solicitar a intervenção de Deus. Na casa de Deus, bem amado ao Senhor, nós, apesar de termos esse tema, que levantemos e edifiquemos, mas nós não podemos só ficar com aquilo, levantemos e edifiquemos. Talvez nós pedimos a intervenção de Deus. A Bíblia declara no livro de Isaías, o capítulo 59, sobre o versículo 1. A mão de Deus não é curta. A mão de Deus não é curta para abençoar. A mão de Deus não é curta para libertar. A mão de Deus não é curta para salvar. A mão de Deus não é curta para levantar. A mão de Deus não é curta para transformar. Meu Senhor, nós podemos dizer que é um bom tema que veio para nós, mas se nós não pedirmos a intervenção de Deus, não vamos conseguir executar esse trabalho, não vamos conseguir construir a obra de Deus. Podemos estar aqui a pregar, depois desse seminário, o bem amado vai botar no seu caminho: aquela igreja não me pertence, pertence somente ao pastor Honoré. Ele é que deve se preocupar se a igreja vai ir abaixo. Não tem nada a ver
comigo. Mas se você orar a Deus, se você pedir a intervenção de Deus, Deus vai te dar um diretivo em que você vai dizer: não, essa obra também me pertence, esta obra também me pertence. A muralha do ano estavam quebrados, mas nesse momento requer a mim, requer ao bem amado, nós levantamos para edificarmos. Então, para nós edificar, Senhor, esteja no centro de tudo. Senhor, nos conduza. Senhor, esteja no autor, para que nós consigamos edificar a tua obra. Diga comigo, amém. É só isso. Sem a intervenção de Deus, não faremos nada. Sem a intervenção de Deus, vamos acabar o seminário e vamos voltar no nosso exame. É este que Deus não quer de nós. É isso que Deus não quer de nós. Deus quer que nós, apesar de termos homens, apesar de termos mulheres, neste lugar, termos jovens, neste lugar, que já tiveram a iniciativa de domingo até no dia de ontem, tomaram a decisão de que não, essa vez eu vou trabalhar, essa vez eu vou edificar. Mas se não tivermos a intervenção divina, não vamos conseguir. O que adianta mais eu solicitar a Deus? O que adianta mais eu pedir a intervenção de Deus? Já temos material, já temos homens, vamos construir a muralha. Mas eu disse: não, há uma coisa que não vai bem. Meu amado Senhor, nas tuas situações, quando vejo que as coisas não estão indo bem, não vem procurar o pastor, não vem procurar os bispos, não vem procurar os pregadores. Dobra o seu joelho, clama a Deus, clama a Deus. Tem uma irmã brasileira que cantou: se tudo está difícil, adora o Senhor. Mesmo no sacrifício, Daniel louvou. Se tudo está difícil, consulta a Deus, clama a Deus, Ele virá com o seu socorro. Ele virá o seu socorro. Eles olham não estão vendados, a Bíblia diz. Ele sabe e Ele nos vê. Ele sabe, Ele nos vê. Não é à toa que Ele inspirou seu servo para esse tempo. Bem amado, fisicamente estamos a ver as nossas paredes construídas, mas espiritualmente a nossa igreja não tem proteção. Aleluia. Aleluia! A proteção foi-se embora. As mulheres caíram, mas estão a pedir a nós. No trabalho de uma pessoa, vamos nos juntar para nós poder edificar esta obra. Deus, a tuas aonde? Deus, não sei a tua que departamento? Qual é o departamento que você trabalha? Será que naquele departamento você tomou a decisão que vai dar o seu máximo para que esse departamento cresça? Será que tomaste a decisão de dar o seu máximo para que o departamento cresça? Eu não sei, bem amado, mas eu vim te informar nesta tarde, apesar das suas iniciativas, pessoal, mas precisa que você consulte a Deus. Deus é que tem iluminado bem o caminho do homem. A Bíblia declara: oh, vossos pensamentos não são meus pensamentos, diz o Deus de Israel. Meu amado Senhor, se nós solicitarmos a Deus, oh, este trabalho de edificação será bem feita. Aleluia. 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 Meu amado, vamos no segundo texto. A Bíblia declara o quê? Que Jesus, depois de fazer o milagre da multiplicação de pão e peixe, e deu de comer a história. Como era um missionário, em todo momento tem que fazer a missão do Pai. Mas não, aqui já resolvemos a situação, já temos o pão, já temos o peixe. Agora vamos ver no outro lado.
Talvez também vamos resolver. Jesus Cristo, ele próprio subiu ao monte como Deus e como Filho de Deus. Sabia que o milagre para acontecer, Deus veio buscar reforço no monte. Amado Senhor, na tua vida, para que todas as tuas coisas corram bem, tem que ter hábito de ir consultar a Deus, de solicitar a Deus. Jesus Cristo foi uma pessoa que me exemplificou. Ele disse aos discípulos: vocês vão, eu vou me despedir da multidão e depois vou me seguir. E os discípulos também não tinham a sabedoria ou o conhecimento, porque se fosse eu ia perguntar: Senhor, está a ficar, está me mandando nos adiantar, como é que virás? Cheguei onde eu cheguei. Cheguei onde eu cheguei. E se fosse discípulo, eu ia perguntar: Pastor Honoré, Bispo João Pedro Colé, Pastor Alain, dizes para mim eu ir. Agora, eu que estou com o carro, vocês vão vir com. Discípulo não perguntar. Mas deixa eu te dizer, todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Deus poderia tirar aquilo na mente deles, para que eles possam entender que estão junto de um homem que vem para intervenir no momento difícil. Foram. Quando foram, a Bíblia diz que houve muita tempestade. E nessa tempestade, o barco já estava entrando. De repente estão a ver alguém a vir andando em cima das águas. Esse foi já o primeiro sinal. A tempestade foi algo que lhes meteu em pânico. Mas quando viram Jesus, o sinal que lhes deu de medo. Naquele medo, chamaram Jesus de fantasma. Oh, meu amado Senhor, quando os problemas chegam na tua vida, não dá outro nome a Deus, porque aquele nome não lhe pertence. Quando a situação está difícil na tua vida, não dá outro nome a Deus. Eu tenho visto pessoa, quando o sofrimento está demais, ele diz que Deus não existe. Oh, o nosso Deus existe até hoje. O que ele fez no tempo do João Batista, ele está fazendo até nesse momento. A tua situação pode ser de que maneira a intervenção de Deus sempre virá. A coisa que me admira nessa história, o Pedro conhecia o mar. O Pedro conhecia a tempestade, sabia como virar o barco quando a tempestade está vindo no norte, está vindo no sul, está vindo no este, está vindo no oeste. Mas naquele dia esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Meu irmão, deixa que você esqueça todos os teus problemas. O momento que os teus problemas estão mais altos, você se esqueça para que a intervenção de Deus venha. Para que a intervenção venha. Meu irmão, se ele esqueceu que devemos virar para a direita ou a esquerda, ele ficou aí a gritar junto com o discípulo. Mas quando viram Jesus, chamaram de fantasma. Ele disse: sou fantasma, eu sou Jesus. E Pedro logo tomou a palavra: esse é mesmo mestre. Oh, manda para mim também andar em cima das águas. A segunda prova, Deus lhe fez andar em cima das águas. Mas com o medo que ele tinha, ele afundou. Quando ele afunda, começou a clamar: mestre, me socorre. O Senhor colocou a mão e me tirou. Aqui é uma lição que temos. Bem amado ao Senhor, o Pedro que conhecia o mar,
poderia nadar para poder voltar de novo no barco. Mas ele ali tornou-se incapaz. Amado ao Senhor, a mão de Deus tem o poder de tirar a pessoa que é incapaz e lhe tornar capaz. De tirar a pessoa que não pode aguentar algo e lhe fazer aguentar o algo. Oh, meu amado ao Senhor, eu, como vosso irmão, chegou um momento que eu estive a passar mal, mas eu não poderia manifestar a todo mundo. Quer saber da minha situação? Era meu pastor. Aleluia. Uma vez desse, entramos num retiro. E nesse retiro, o pastor disse: está no que entrar. Entramos e chegou no dia da sessão de oração para cada um. O pastor chamou para mim e começou a orar para mim. Eu me lembro desta oração que o pastor tinha feito. O pastor disse o seguinte: eu estou a te tirar do emprego que você se encontra e te dar um bom emprego, que será o desejo do seu coração. Se Deus te posto uma mão na sua família que você tem que sofrer, eu estou a tirar aquela mão, mas estou a colocar a mão de Deus sobre a tua vida. Você vai ser visitado, você vai ser procurado. O emprego você não vai se procurar, mas o emprego é que vai te procurar. Meu Senhor, deixa eu te dizer, quando a intervenção da mão de Deus está sobre a tua vida, você não vai fazer esforço na tua vida. O emprego me encontrou não na minha casa, o emprego me encontrou aqui na igreja. Eu vim numa terça-feira para fazer uma preparação da lição das crianças da escola dominical. Aconteceu uma irmã que rezava conosco, tinha ouvido da minha preocupação, levou o peito, ligou para mim. A mão de Deus funcionou ou não funcionou? A mão de Deus funcionou ou não funcionou? Eu procurei emprego, o emprego me procurou. Meu amado Senhor, sobre o ritual da Angola e de alguns países do mundo, a entrevista de uma pessoa que está para ser empregado faz-se nos períodos da manhã. Mas a minha entrevista aconteceu às 14 horas. Depois de 45 minutos me disseram que estás dividido. Mas aquilo não ao vivo. Eu fui lá, passei a entrevista, me falaram: vai para casa, vamos analisar a tua entrevista e o teu processo. Depois vamos te ligar. Saí da empresa, voltei para minha casa. Nos 35 minutos que eu fiz da empresa para minha casa, nos 45 minutos ligaram para mim: Cedrico Bemba, estás admitido. Amanhã vai passar a fazer o estágio. Foi a mão de Deus. A oração que o homem de Deus tinha feito para mim, aquilo aconteceu. Querido, está estendido sobre você. A mão de Deus estava estendida sobre Davi. Quando Samuel foi para poder ungir, chegou lá e encontrou 7 filhos do Jessé. Ele se atraiu com eles, queria eles ungir, queria colocar a mão. Oh, Deus disse: não, a mão que você quer colocar nessa pessoa não é. Falta uma pessoa que não está aqui. Natal, eu vim te dizer, meu amado, falta você a receber a mão de Deus. Natal, eu vim te dizer, falta você para receber a mão de Deus. A mão de Deus pode sair na vida da pessoa. A vida dessa pessoa muda, a vida dessa pessoa transforma, a vida dessa pessoa ganha outro rumo. A mão de Deus vem para nos socorrer, a mão de Deus vem para nos salvar, a mão de Deus vem para nos restaurar. Na casa de Deus, eu vim transformar. Nossas paredes estavam quebradas, mas pela intervenção da mão de Deus, nós vamos edificar, 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 nós vamos edificar. Deixa que a mão de Deus
Jesus. O Senhor provocou isso para que você viva a mão de Deus. Isso não é por acaso. Não é por acaso. O pastor não sentou só na sua casa. Imaginou. Pregadores vão pregar. Vão dar no seminário. Não. Deus provocou isso para você viver a mão dele. Então deixa eu te dizer o princípio da vida. Não existe reação sem que haja ação. Não me entendeste bem? Não existe reação sem que haja ação. Na tua vida, você pode reclamar se você vê que a tua situação não está correndo bem. Mas a tua situação está estável. Qual é a razão de você reclamar? Neemias reclamou. Neemias teve pena no coração. Por quê? Porque as muralhas estavam quebradas. Foi uma ação. Foi uma ação que levou a reação a Neemias. Na casa de Deus, a mão de Deus foi para intervenir naquela ação que passou muito tempo na sua vida, não tinha solução. A mão de Deus veio para intervenir naquela situação que você passou muito tempo, não tinha solução. A mão de Deus veio para intervenir naquela doença que você demorou por muito tempo, não teve a solução. A mão de Deus veio para intervenir. Essa aqui é a ação. Essa aqui é a ação. A tua reação é você orar. A tua reação é você orar. A tua reação é você consultar. A tua reação é você pedir a intervenção de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem amado ao Senhor para mim terminar. Quando houve tempestade, espiritualmente mostrava aqui que ele lá no barco não tinham proteção. Bem amado ao Senhor, a nossa igreja, como disse no princípio, as turbulências que estão a passar, os problemas que estão a passar, mostram que nós estamos no espaço. Estamos no espaço. Estamos assim, a ar livre. Espiritualmente nós não temos as paredes. Para ir mais além, posso dizer, a nossa igreja está apresentando uma nudez diante dos homens. A nossa igreja está apresentando uma nudez diante dos homens. Mas graças a Deus, porque Deus veio para que Ele possa colocar a sua mão, para que essa nudez seja tapada. Na cruz Jesus Cristo Ele apresentou a nudez, para que nós hoje possamos vestir a roupa. Eles são métodos de trabalho. Esta roupa são ideologia de trabalho. Esta roupa é a nossa motivação para o trabalho. Motiva-te, bem amado, para você poder edificar a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em termos de fé, para pedir ao irmão Cristiano, ele vai cantar esta canção. Estenda a sua mão. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. O meu tempo já chegou. Jesus pega nas
Aqui cada um por si. Cada um tem que pelejar. Nós queremos orar a mão de Deus invisível que releva homem em toda situação. Ou não sei toda situação. Não situação que tu se na minha doença. Na doença. Ele faz. A mão de Deus. Yes. Há uma coisa que vai nos tocar nessa tarde. Eu quero que a mão de Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Família.
toda a escravidão na família. Você não foi criado para estar com família. É o nome de Deus que tira. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Deixa que a mão de Deus te tira da situação que se encontra. Situação difícil onde que está. A situação dos filhos que se encontra. Que Deus te tira. Aquele que está disposto, aquele não vão entrar. O teu problema está onde? Está no tribunal. O teu problema está onde? Está em que empresa? Nessa carne. Onde se encontra o teu dossiê? E a mão de Deus entra lá. A mão de Deus pode tirar onde terá o seu dossiê. Em nome de Jesus. Deus, obrigado pela libertação da sua mão. Não é invisível. Está por cima da cabeça de Deus. Nessa casa. E a mão de Deus. Que anda contigo. Que anda com teus filhos. Que anda com
de Deus esteja por cima. Ele é o nome de favor. Seigneur, merci. Deus, obrigado. Por a intervenção divina, Deus. Intervenção divina. Por a delivrance, Pela Deus. sua libertação. Por a poder a pouco ali, E Deus. tua bondade E agora chegará. que eu peguei uma boca. Por isso, para onde eu vou, Eu peguei uma boca, Senhor. que vai além. Você não inteira aquilo. Você não inteira no vosso trabalho. Você não inteira no vosso fazer. Mas vou frutificar graça. Mas você fortifica a vossa graça. Que Deus me obedeça. E Deus nos abençoe. Deus foi muito abençoado, eles foram muito abençoados. Eles também passaram no nosso mico Angola última hora para manifestar e a alegria deles. Daí o Ginete do Bravo e faz passar entrevista dos irmãos do Deus. Merci Benda pour ce pays mingi. Tout le monde se fait dans Zambie pour la semaine où. Et ma papa n'a biso pasteur honoré, Zambie Benda inspiré qui est la thème Oyo, le nous et bâtissons. Et gloire à Dieu, Père, à ce que nous avons manéga va prédicateur va prêcher, vraiment il y a excellent. Pendant dimanche le lot, donc ils ont vu comme goto, ça tanda qui n'a ngoté, bimi. Les gars, bah ils qu'est-ce que n'a bété, mais le malam ko bima. Donc il n'a hermopé, le malam oyali. Il y a une nene ma casse pesali. Et maintenant là qui béni, c'est même la comme on a isso. É um pregador que eu conheço já desde criança e realmente Deus está a poder ajudar e ele está pregando muito bem. O irmão Mbemba está saindo muito bem. Gostei pela sua intervenção. Na Pamboli Nzambe, na journée lelo, le lenga pesibiso vraiment prédicateur oyo a touché motema na ngai. Ngam nazali benza ya ko lala po na témoignage ne kaka. Yango nde pesinga makasi na pambo lisusu papa se passer honoré na initiation vraiment j'ai beaucoup de mots à dire mais pour n'aller vraiment réussite et succès vraiment na pesi sous prédicateur merci vraiment na thème nae et thème ne édifié ngai pe édifié église Mobimba pesi sous makasi le lenga lobika que non loboko na nzambe lokola eza
molai loboko na nzambe lokola eza likolo na biso do biso tous tokotelema yango nazongisi kaka lokumu epai na nzambe et puis apesi mpenza prédicateur makasi akontinue lisusu na courage oyo aza nango na grâce oyo aza nango ezala mpenza koleka na oyo asalela lelo soki lobi lisusu apesi biso teme na sika nzambe apamboli apesi biso makasi nyonso napesi kaka merci Jésus réel parce que Jésus aza kaka réel. Vraiment naza na esengo mingi na motema nanga pe na sepeli mingi kotala bana na biso kati na église oya intervenir na bango nyonso ba intervenir kitoko penza nzamba saleli bango mingi ya kokamwa na kotala thème na bisa lelo ezaki intervention divine ya solo thème oyo nzamba saleli moteya lelo modèle amemeli yango molimo mosanto ezaki kati na ye kotalisa biso ete loboko ya nzambe soki eza likolo bomoi na yo yango eza solution ya makambo nyonso na vie na yo yango nazopambola nzambe na baprédicateur na biso nyonso oyo bauti kointervenir na séminaire na biso euti oleka na semaine oyo mobimba nzambe apambola bango mpe akontinue kosalela bango lisusu ya mingi koleka lolenge asaleli bango. Malelo en tout cas sepelisi biso makasi penza makasi esengeli to telema poto tonga lingomba donc to telema pe na sutema yeko bakisa loboko ya nzambe zalaka likolo ya peuple na ye oyo balukaka ye butu moy lokwa biso hermo to pambola mi makasi poto toyebi te tozana nzambe oyo ya bomoi Jésus aza réel yango tolukaka kaka loboko na ye yango nde sala kati na bavi na biso na mabota na biso na misala na biso en tout cas to sepeli mingi na mateya ya pokwa ya lelo pe na séminaire oyo e biso to bénéficier ya motuya en tout cas to kumisi kaka nzambe to pamboli ye aza nzambe malamu pona biso. Acreditamos, né? Nós todos fomos abençoados, fomos abençoados com a predicação do nosso irmão Cedrico Bemba. E se você não está abençoado, Deus me abençoou. Yeah. Bom, tudo bom na língua holandesa, Ratujo. Né? Porque se você sabe na português, tu pode lá na matéria, no Lambso Cedrico Bemba. Pela Bíblia, tu usando a Bíblia, vou continuar com ça na église, na sua usando na manifestação, usando na consacração, usando na célébration, usando le comment comme non, tous toujours ensemble.